Nada tão ruim que não possa piorar. O dólar bateu 6,20, mais um recorde no dia de hoje, após as falas do Lula no Fantástico. A gente vem sofrendo os juros futuros batendo 15%, e aí a gente começa a ver pessoas que fizeram o L, instituições que fizeram o L, que apoiam o governo, parece que começaram a criticar. Uma hora, meu amigo, a água começa a bater onde eu não posso falar, né? Então aí, o que acontece? É bom ver a sinceridade de alguns profissionais, mesmo num campo que muita gente passa pano, né, para o governo. Então, vamos ver aqui numa entrevista do Globo News, o economista Daniel Souza dizendo sobre o que está acontecendo atualmente no Brasil, sobre o dólar alto, o porquê disso tudo. Eu vou reagir a essa fala. Vamos lá. O que a gente tem vivido nos últimos dias, na prática, você está acentuando um processo que veio ao longo do ano. Quer dizer, no início desse ano a gente tinha um dólar abaixo de R$ 5. Sempre se soube que o principal problema da economia brasileira era fiscal. A gente tem reservas internacionais robustas, então não tem problema nas contas externas, tem ali um Banco Central que atua de forma independente, então uma política monetária mais ou menos organizada, mas tinha um problema na área fiscal. Isso não é desse governo, já vem há bastante tempo. Foi desenhado um arcabouço fiscal para conter o crescimento das despesas, e no início desse ano você começou a ter os primeiros sinais de que o arcabouço teria problemas, porque as despesas obrigatórias estavam crescendo muito acima do previsto. Despesas relacionadas à Previdência, à BPC, emendas parlamentares, quer dizer, muitas despesas ao mesmo tempo crescendo, asfixiando cada vez mais o arcabouço e criando dificuldades para o cumprimento das metas fiscais. É o famoso dinheiro carimbado, né? Antes de chegar esse dinheiro para o governo, já tem um destino, então não tem como mexer. E essas despesas obrigatórias vêm crescendo muito, né? Porque a inflação vem crescendo, o governo está gastando muito, então está aumentando ainda mais as despesas obrigatórias e ainda acaba não sobrando dinheiro para outras coisas. E aí vamos continuar. Com isso, o dólar foi subindo gradativamente ao longo do ano. É claro que houve um processo de valorização do dólar no mundo, mas no caso do Brasil esse processo de valorização do dólar foi mais forte do que em outros mercados emergentes, o que sugere que existem elementos domésticos super importantes que precisam ser considerados. E nas últimas semanas nós tivemos aí a instalação de um certo pânico e a intensificação desse processo de desvalorização da moeda brasileira em relação ao dólar. Nós tivemos nos últimos dias dois vetores que me pareceram particularmente importantes. O primeiro foi a proposta do governo do pacote fiscal. Depois de semanas e semanas e semanas, vai vir o pacote fiscal, vamos colocar as contas públicas em ordem, reconhecemos que há um problema, vamos enfrentar esse problema, aparece um pacote fiscal completamente aguado. Quer dizer, um pacote fiscal que propunha uma redução no ritmo de crescimento das despesas, um pacote que não trazia nada de corte de despesas efetivamente. Isso acabou gerando uma inflexão em termos de expectativas. Quer dizer, então o governo não vai lançar mão de nada que efetivamente seja capaz de conter o crescimento do endividamento. E nesses últimos 2 dias tem repercutindo muito a entrevista do presidente Lula no Fantástico de domingo. O presidente Lula no domingo disse com todas as letras, né? O presidente Lula é adulto, ele sabe o que ele está fazendo. Ele disse que não há problema fiscal no Brasil. E disse que o único problema da economia brasileira é a taxa de juros do Banco Central. Ele faz isso dentro de um contexto onde a gente está trocando a presidência do Banco Central. Quer dizer, ele coloca ali uma certa névoa sobre o novo presidente do Banco Central. Esse novo presidente ele vai atuar de forma autônoma ou ele vai atuar sob os desígnios do que o presidente Lula considera como uma taxa de juros excessivamente elevada? E quando ele diz que não há um problema fiscal, e a gente sabe que há um problema fiscal, não é uma opinião isso, é matemática. É só você olhar para as projeções. Não sou eu que estou dizendo que é um problema fiscal. O Tesouro Nacional sabe que tem um problema fiscal. A equipe econômica sabe que há um problema fiscal. Ele, na prática, ele sinaliza de que ele não está genuinamente comprometido sequer em sinalizar. Aqui a gente não está nem falando de resolver, mas sequer sinalizar de que o governo dele tem algum compromisso com o equacionamento desse problema. Parabéns ao economista Daniel Souza. Parabéns, que coragem, tá? Que coragem. Poxa, tá dentro da Globo News, onde muita gente passa pano, principalmente a Daniela Lima, né? Vive passando pano pro governo. O cara tá falando verdade. E contra fatos não há argumentos, não tem jeito. É o que ele vem falando, vamos lá. Existe aí uma preocupação, e isso é que está gerando muita fuga de capitais,
de que o Brasil caminhe na direção de uma situação como a Turquia viveu há poucos anos, que é a seguinte: você tem um descontrole fiscal, esse descontrole fiscal faz com que o governo tenha cada vez mais dificuldade de se financiar, o mercado vai exigindo juros cada vez maiores. Aliás, ontem o mercado estava exigindo 15% de juro para financiar o governo brasileiro. Chega um determinado momento que o governo não consegue mais pegar dinheiro emprestado, não consegue mais financiar o seu déficit de maneira eficiente, e aí você avança para uma emissão de moeda. E essa emissão de moeda faz com que a inflação escale, isso somado a um processo de escalada da moeda americana, que já gera pressão inflacionária e que faz com que o processo se retroalimente. Esse é o temor hoje. Quer dizer, o temor que a coisa saia do controle. Por mais que o Banco Central aumente a taxa de juros, você não consegue mais conter a moeda americana. Por mais que o Banco Central venda dólares, como ele vendeu nos últimos 2 dias, você não consegue conter a escalada da moeda americana. Basicamente é o seguinte, tá? O que está acontecendo? O que ele vem falando aqui, poxa, sensacional. O que está acontecendo é o seguinte: o Brasil ele tem uma dívida muito grande, mais de 7 trilhões em endividamento. O Brasil ele fecha anos pós anos com déficit orçamentário, ou seja, ele gasta mais do que arrecada. E aí, de onde vai sair o dinheiro? De algum lugar, né? Ele precisa pedir dinheiro emprestado através do Tesouro, tá? E aí esse dinheiro que você investe através do Tesouro Selic, Tesouro IPCA, com vencimento 2044, enfim, esses investimentos é para poder financiar a dívida pública, porque o governo ele precisa fechar no positivo. E aí, quanto mais ele pede dinheiro, maior tende a ser a nossa dívida, tá? E se o governo passa anos após anos rolando essa dívida, né, endividando cada vez mais e pedindo cada vez mais dinheiro emprestado, o juro ele precisa ser alto, porque a desconfiança acaba gerando incerteza para o investidor. Se o juro for baixo diante do risco do Brasil, você vai chegar um momento que você não vai querer emprestar dinheiro para o país. Imagina quem tem milhões de reais. Imagina quem tem o costume de emprestar dinheiro. Imagina o estrangeiro que traz dinheiro para o país e vê que o Brasil não tem compromisso fiscal, não está nem sinalizando ter, né? Acontece o quê? Fuga de capital. Quem está lá fora não quer entrar e quem está aqui dentro quer sair. É isso que acontece. E aí o que acontece, meu amigo e minha amiga? Desvalorização da nossa moeda. Por isso que a gente está vendo o dólar disparar, justamente porque a gente não tem compromisso fiscal e nem sequer está sinalizando, né? E qual que é o risco? Do Lula continuar dobrando a aposta, gastando cada vez mais. A nossa taxa de juros vai subir ainda mais, vai chegar um momento que ninguém vai querer emprestar dinheiro, vai faltar dinheiro para poder fechar as contas públicas. E aí o governo começa o quê? A imprimir dinheiro. Aí é o caos, porque a impressão de moeda vai acontecer inflação exorbitante. A inflação vai subir ainda mais, a gente não vai ter controle dessa inflação. E ele falou e citou aqui a Turquia, né, que teve esse problema, a gente teve a Argentina também com esse problema. Então, parece que a ficha está caindo. Vamos terminar de ver. Porque as pessoas estão muito temerosas do que vai acontecer num futuro não muito distante. Me parece que o governo sabe que há um problema, mas pelo menos do ponto de vista político, a aposta, pelo menos até agora, é de, olha, vamos jogar esse problema mais para frente, depois de 2026, quem sabe, a gente resolve e tal, e aí a gente enfrenta isso de maneira mais estruturante. Até lá, não vamos mexer nisso, porque isso vai trazer um impacto político grande, vai causar um desgaste grande. E claro, se você também tem um Congresso onde o presidente do Senado e o presidente da Câmara sumiram nesses 2 dias, ninguém fala sobre isso, então o país está à sua própria sorte. Olha só, parabéns aqui, o economista Daniel, é muito corajoso, né, em dizer isso na Globo News, mas contra fatos não há argumentos. O que ele vem falando aqui é pura verdade, a gente está num momento muito difícil e é coisa séria, economia é coisa séria, não se brinca, né, e a gente vê o governo dobrando a aposta. Ao invés do Lula sinalizar um compromisso fiscal, redução de gastos públicos, mas não, está jogando aí uma bomba bem quente nas mãos do Galípolo, né, que é o próximo presidente do Banco Central, que ele vai se sentir pressionado em abaixar a taxa de juros e ele não vai poder fazer isso, porque a curva de juros só está subindo, a gente tem juros futuros batendo 15%. Então, assim, é um problema, mas a gente tem que torcer para o Brasil, né? E nesse momento, o que você precisa fazer? Você precisa diversificar o seu investimento. Não adianta você investir cruzando os dedos, né, na sorte. Investir só no Brasil, ficar cada vez mais rico em um país pobre. É interessante que você dolarize o seu patrimônio. É interessante que você comece, pelo menos aos poucos. O ideal é 20%, mas, poxa, comece com 5%. Comece colocando uma parte do seu aporte
dolarizando para que lá na frente você tenha uma tranquilidade e não venha passar apuros, né? Igual foi os nossos vizinhos aqui. E o problema é que o cenário ele não está bom, tá? Então, quanto mais você diversificar o seu patrimônio, comprar empresas boas, setor perene, renda fixa, poxa, faz uma diversificação bacana, não coloca tudo em títulos atrelados ao IPCA, de longo prazo não, coloca mais curto prazo. Poxa, explore o pós-fixado também, porque o pós-fixado, de certa forma, te protege. Então, existem várias maneiras de se proteger nesse momento e aproveitar as oportunidades, porque momento de crise, momento de oportunidade também. Se você tem dúvida, eu me coloco à disposição. Se você tem um patrimônio para poder investir ou investido acima de R$100.000, você se qualifica para ter acesso à minha assessoria gratuita aqui na XP. Link da descrição do meu contato. Ao clicar será direcionado para o WhatsApp, a gente bate um papo sem custo nenhum, não tem custo, a gente troca uma ideia e eu posso te ajudar nessa jornada, tá? Vou estar te acompanhando, tomando a decisão junto com você, que é muito importante, ter um acompanhamento de um profissional. E, é claro, um profissional livre de conflito de interesse, que de fato vai te ajudar e o principal interessado aqui depois de você sou eu, para você ganhar dinheiro, porque assim a gente também tem retorno, tá? Olha só, esse foi o vídeo, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, se inscreva no canal, deixa o gostei, é importante pra gente. E vamos torcer pro Brasil, né? Tamo junto, até a próxima.